Olá a todos, eu sou Renata Bonadio, médica oncologista do ICESP da Oncologia DOR. Agradeço o convite para estar com vocês aqui falando desse tema. O tema que me pediram para falar é por que fazer pesquisa? E eu já respondo aqui nesse primeiro slide, porque para mim a pesquisa é o que constrói a história da oncologia. Esses são os meus conflitos de interesse. Falando um pouquinho dessa questão do porquê fazer pesquisa, eu trago aqui, esse é um livro que eu fui editora, os 100 Trials que mudaram a história da oncologia, e é exatamente isso, esse é o ponto-chave, é a pesquisa que permite essa mudança, é a pesquisa que permite que a gente esteja onde está hoje no tratamento oncológico, e todos os avanços que acontecem são graças à pesquisa clínica, né? A pesquisa básica, simulacional, e a pesquisa clínica. Então, nesse livro a gente fala justamente isso, desses estudos chaves que fizeram essa mudança de paradigma de tratamento. E vendo isso de uma forma mais prática, eu tive esse insight quando eu fiz um tratamento. Eu tratei um linfoma há 5 anos atrás e eu pensei sobre esses números, são números muito parecidos com o que a gente tem em câncer de mama HER2 positivo em estádio inicial. Então, olhando uma população geral de estádio inicial, hoje, uma paciente diagnosticada no ano passado, 2023, com câncer de mama HER2 positivo inicial ou com linfoma não Hodgkin, tem uma chance de cura com o tratamento de 87%. Se fosse a mãe dessa paciente, há anos atrás, a chance seria 75%, anteriormente ao trastuzumab. Se fosse ainda antes, a avó dessa paciente, antes de doxorubicina, taxana, essa chance seria de 55%. Ou seja, a pesquisa clínica permite que a gente tenha essa mudança com uma chance de cura acima de 30% em relação a anos atrás para a data atual, graças à incorporação desses novos tratamentos que tiveram seu benefício demonstrado através dos estudos. Para mim, eu acho muito gratificante a pesquisa nesse sentido de sentir que a gente está contribuindo para gerar conhecimento, né, e permitir um avanço das nossas terapias, dos nossos cuidados. E isso a gente faz não com uma mente única, a gente faz com uma troca de ideias, com conexão. Então, hoje, cada vez mais a gente tem conexão em diferentes lugares do mundo para pesquisas em conjunto. Para mim, eu acho que isso é muito bonito, é muito gratificante, é algo que me dá prazer em fazer pesquisa, pensar que a gente está contribuindo dessa forma. E passado esse porquê, eu acho que o porquê está bem explicado. Passado o porquê, a gente pensa em como fazer, como começar. Eu nunca fiz pesquisa, né, quais os passos iniciais, o que pode ser feito. Então, para fazer pesquisa, tem alguns passos para a gente considerar. Primeiro é entender qual é o gap de conhecimento. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Depois a gente vê qual tipo de estudo necessário para responder esse gap, quais as populações e materiais que eu tenho disponível, quais são os custos desse estudo e, considerando tudo isso, o estudo que eu preciso é um estudo que é factível na minha realidade? Em relação ao gap de conhecimento, a gente tem uma frase que diz que o pesquisador que não sabe o que ele está procurando não vai entender o que ele encontra, né? Então, antes da gente fazer uma pesquisa clínica, o primeiro ponto é a gente entender o que a gente quer responder. Deve haver uma clareza em relação ao qual é esse gap que a gente quer compreender. Então, diante de um cenário, de um determinado tema, a gente tem o que é conhecido sobre aquele tema e o que ainda é desconhecido, o que ainda precisa ser respondido, e é isso que o nosso estudo vai se propor a responder. Esse, então, seria o nosso gap de conhecimento. E para eu definir mais precisamente esse gap, o primeiro passo é eu conhecer o que já há disponível, né? Então, o pesquisador, primeiro, ele tem que iniciar fazendo uma busca da literatura. Aqui eu trago as plataformas mais comuns de busca de literatura na parte médica. Os 4 primeiros são de coisas já publicadas ou apresentadas. E, por último, o Clinical Trials também é uma busca importante, porque não é só eu saber o que os outros já publicaram, já apresentaram, mas também o que já está em andamento. Então, não adianta eu propor um mega estudo, sendo que isso já está ficando feito em andamento em outro local, naquele mesmo cenário. Eu também preciso saber o que está andando. Então, a gente tem que estar muito atualizado sobre o nosso tema quando a gente quer propor uma ideia de um estudo.
E aí, conhecendo aquele gap, a gente passa para a segunda questão: qual é o tipo de estudo necessário para esse gap? E vocês conhecem que existem uma série de tipos diferentes de estudos com diferente força de evidência. Então, ali no topo da nossa pirâmide, a evidência mais forte em termos de estudos clínicos, a gente tem os estudos clínicos randomizados, controlados e as meta-análises. Na parte menor ali da mais baixa da pirâmide, a gente tem uma série de estudos observacionais que também são possíveis, estudos de coorte, caso controle, e que, apesar de uma força de evidência menor, eles também têm espaço, também são relevantes, e eu vou mostrar isso para vocês. E um mnemônico que é discutido nessa pergunta, para fazer uma pergunta bem estruturada de estudo clínico nesse passo inicial, é esse mnemônico PICOT, que significa P, da população do estudo, o I, de intervenção, né, qual que é o experimento, o que eu estou testando, o C, a comparação, qual que é a referência, qual que é o padrão de tratamento atual, qual seria o meu grupo controle, o O de outcome, que é o desfecho que eu estou avaliando, e T, o tempo. Eu vou dar um exemplo disso dentro de um estudo que nós fizemos aqui no Brasil. Eu só vou usar de referência nessa aula estudos que foram feitos aqui no Brasil como exemplo. Bom, em definido isso, tem uma série de passos que eu vou precisar desenhar com calma nesse momento de estruturação do estudo. Então, eu tenho aquela pergunta, eu defini aquele gap de conhecimento. Então, eu trago qual é a minha hipótese, qual o objetivo do meu estudo. Depois do objetivo, eu defino desfechos primários e secundários e chego em um cálculo amostral. Qual o tamanho da população que eu vou precisar para responder aquela questão? Então, dando um exemplo com base em um estudo nosso, eu trouxe um estudo de fase 2 em que a gente avaliou uma quimio neoadjuvante com cisplatina e gemcitabina antes de quimiorradioterapia para o câncer de colo de útero localmente avançado. A hipótese do estudo era que a adição da neoadjuvância com cisplatina e gemcitabina pré-quimiorradioterapia melhoraria os desfechos dessas pacientes. Então, essa é a minha hipótese. Passada a hipótese, qual seria então o objetivo, o que eu quero testar? O que nós queríamos testar seria então a eficácia e a segurança dessa estratégia de quimioterapia neoadjuvante. Tendo definido então o objetivo, eu passo para algo que é um ponto-chave de um estudo, que é o desfecho primário. O que é o desfecho primário? É qual o instrumento que eu vou selecionar para poder mensurar o objetivo proposto no meu estudo. E é muito relevante o desfecho primário, a gente tem que ter muito cuidado nessa seleção, porque todo o estudo vai girar ao redor do desfecho primário. Qual o cálculo amostral, né, o tamanho necessário do estudo, o poder definido para a avaliação do desfecho primário. Então, a gente tem que ser muito cauteloso na escolha desse critério, e aí é esse desfecho específico que o nosso estudo vai ser capaz de responder. Então, voltando ao exemplo, o desfecho primário do nosso estudo da neoadjuvância era a sobrevida livre de progressão em 3 anos. Os desfechos secundários são desfechos que a gente também vai olhar, são outros instrumentos que a gente vai medir no nosso estudo e que eles podem tanto ajudar a qualificar o desfecho primário, dar mais informação em relação àquele desfecho primário, assim como fazer perguntas que sejam geradoras de hipótese para estudos futuros. Então, no nosso estudo, os desfechos secundários foram a taxa de resposta completa, o controle loco-regional em 3 anos, a sobrevida global em 3 anos, a segurança e a qualidade de vida. Então, eram desfechos que ajudam a qualificar aquele meu desfecho primário, adicionam mais informações relevantes em termos de eficácia e segurança. E tendo definido o desfecho primário, como eu falei, a partir dele que a gente consegue calcular a nossa amostra. Então, a amostra, ela representa uma porção daquela população que a gente quer estudar e que a gente espera que seja representativa daquela população e suficiente para responder o objetivo primário do estudo. E aí, para definir essa amostra, eu faço um cálculo do que seria a amostra necessária. Tem alguns parâmetros básicos, talvez vocês tenham alguma aula sobre isso ao longo do curso, mas esses são os parâmetros básicos para qualquer cálculo amostral. O erro alfa, ou a chance de falso positivo, o erro beta, ou a chance de falso negativo, e o complementar do erro beta é o poder. Então, o poder é 1 menos o erro beta, e a estimativa do tamanho do efeito da nossa intervenção. Em relação ao erro alfa e o erro beta, isso é algo variável dependendo das fases dos estudos. A principal
decisão ali do investigador em relação à estimativa do tamanho do efeito. Qual a diferença que eu espero entre os dois braços do meu estudo? Então, voltando ao nosso exemplo, a gente estimou que o braço de intervenção da neoadjuvância teria uma sobrevida livre de progressão em 3 anos de 78%. E o braço controle, a gente estimou 50% baseado no que a gente tinha de literatura prévia. Então, com essa diferença, um erro alfa de 5%, um poder de 80%, a gente chegou que precisaria de 98 pacientes no nosso estudo. A gente chega ao cálculo amostral necessário para aquele estudo, e é algo que a gente tem que ter muito cuidado durante o desenho do estudo para fazer uma análise adequada dessa amostra necessária e evitar superestimativas ou subestimativas dessa população.